Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para falar a respeito da palavra do nosso Deus. Nessa feita eu gostaria de falar sobre um assunto muito sério, muito importante, que nós temos nos esquecido muitas vezes nas pregações, nos ensinos, no nosso viver diário, nós muitas vezes nos esquecemos. Eu gostaria de falar sobre o pecado. Nesta feita, falar sobre o pecado, algo que pode nos fazer desagradar a Deus e também ter consequências funestas sobre a nossa vida. Eu tenho aqui diante de mim a carta magna da soteriologia, a carta que Paulo escreve aos Romanos, e ele, no capítulo 7, capítulo 8 da carta escrita aos Romanos, nós vemos aí uma luta, né, de um homem contra o pecado, e também depois o homem encontrando a solução para este dilema. No tal ponto ele chega a dizer no versículo 24 do capítulo 7, desventurado homem, miserável homem, que eu sou e quem me livrará do corpo desta morte, né? Quer dizer, quem vai me livrar do pecado que está nos meus membros? Porém, meus queridos irmãos, nós precisamos ter uma definição do que é pecado. Né? Primeira coisa, pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, contra Deus, vai na contramão de Deus, tudo que se diz Deus. Um outro erro crasso do ser humano é tentar mensurar o pecado. Pecado, pecadinho, pecadão. Ora, tudo é pecado. Todo pecado ofende a Deus, independente da graduação que nós damos ao pecado. A terceira coisa que nós temos que entender é que nós estamos constantemente no perigo do pecado, porque nós pecamos por atos, palavras e pensamentos, né? Duas coisas aparentemente são fáceis de ser controladas, né? Que são as nossas atitudes e também as nossas palavras, mas os pensamentos nós não podemos correr o risco de permitir que eles façam pousada, morada na nossa mente. Obviamente ele vai em nosso coração e vai sendo gerado. A única coisa que o pecado gera é a morte. Então, uma definição bem rasa do que é pecado é errar o alvo. Nós erramos a partir do momento em que nós não conseguimos atingir o nosso objetivo. Qual é o objetivo? Agradar a Deus, adorar a Deus, bendizer a Deus, louvar ao Senhor, representá-lo. E ao contrário que o nosso pecado, ele vitupera o bom nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doutrina, se é dentro do escopo doutrina sistemática, a doutrina que estuda o pecado é a martiologia, né? A doutrina do pecado. E como eu disse, nós precisamos tomar cuidado, porque tudo aquilo que nós cometemos contra Deus, ofendendo a Deus, independente de quem nós somos, independente de quem quer que seja a importância do pecado, ele é o mesmo. Não há uma graduação, pecado, pecadinho, pecadão, tudo é pecado, todo pecado ofende a Deus diretamente. E nós precisamos, como numa lição da escola bíblica passada, nós tivemos o abandono, a confissão e o abandono do pecado. Então vejam bem, nesta feita eu gostaria de falar bem rapidamente sobre 3 aspectos do pecado. O primeiro aspecto é que o pecado ele é universal, né? Não existe um espaço geográfico no mundo, no sistema, onde o pecado não atinja. Onde estiver o ser humano, ali estará o pecado consequentemente com ele. A segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre o pagamento, a consequência, o salário do pecado. Né? Obviamente, tudo aquilo que nós fazemos, a lei da física diz que toda ação, ela realiza, ela pratica uma reação, né, com a mesma intensidade, mas em sentido contrário. Então, tudo que vai, volta. Reação. Então, todas as nossas atitudes, sejam elas físicas ou espirituais, ela vai gerar uma consequência, uma reação, uma consequência, um pagamento, nós podemos dizer assim. O terceiro é quanto ao destino que o pecado ele reserva para o homem, para a mulher, para o jovem, para aquele que viver
resolver viver deliberadamente no pecado. Como eu disse, o homem peca por atos, palavras e pensamentos. Porém, existem aqueles que preferem viver deliberadamente no pecado, na prática do pecado, no sistema do pecado, né? E por último, obviamente, eu gostaria de falar sobre o remédio, sobre aquilo que pode, e é o único remédio capaz de vencer, de destruir esta doença que é pior do que as doenças físicas, a pior do que você puder pensar. Se você puder pensar em oncologia, em cânceres, essa doença é muito pior. Você pode pensar em doenças sexualmente transmissíveis. Esta doença aqui, ela é muito pior, porque as doenças físicas que nós temos, elas podem unicamente, vai ser uma das partes do estudo, ela pode unicamente nos conduzir a campa fria. Ela vai afetar o corpo, mas o pecado, ele afeta o psique, a alma, o homem pensante. Obviamente, nós temos duas doutrinas referentes a isso, né? A doutrina da tricotomia e temos a doutrina da dicotomia. A tricotomia, ela divide o homem em três: espírito, alma e corpo. A dicotomia, corpo e alma, né? Corpo e alma. Nós não vamos falar sobre estas doutrinas agora. Porém, eu gostaria de falar sobre o pecado, né? Nós temos vivido tempos em que o pecado está sendo minimizado, né? Ele está sendo diminuído, né? Alguns pensamentos, algumas ideologias têm tentado fazer com que a informação acerca do pecado ela seja um pouco mais light, né? Ela seja um pouco mais tranquila, para que não ofenda o homem dos dias atuais, o homem moderno, o homem odierno. Quer dizer, nós precisamos tomar cuidado com esta... eu acabei de ir ali para lembrar a palavra e acabei esquecendo de novo, né? Este arrefecimento das consequências do pecado. Então, nós vamos falar sobre a universalidade do pecado, o salário do pecado e o destino que o pecado dá ao ser humano, ao homem, generalizando, obviamente, o homem, a mulher, o jovem, a criança, que resolver viver deliberadamente no pecado. Como eu disse, pecar é tudo aquilo, todos os nossos atos, pensamentos e palavras que vão contra Deus. Então, é errar o alvo. Não importa o cargo desta pessoa, a razão social, a sua carteira bancária, não importa a cor da sua pele, não importa a sua situação, qualquer que seja, o pecado ele é nocivo, ele atinge todas as camadas e todos os seres humanos na face da Terra. Então a primeira coisa que nós vemos é a universalidade. Paulo, na mesma carta, nós vamos ficar passeando aqui pela epístola que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 3, ele diz: todos pecaram. Por isso que eu disse que o pecado ele é universal, ele não está restrito a uma área geográfica no planeta. Não. Todos os lugares o pecado ele é uma realidade. O que é pecado no Brasil é pecado na América Latina, é pecado na América Central, é pecado na América do Norte, na Europa, nos continentes, qualquer continente que você for, pecado é pecado. Deus ele não vamos dizer assim, ele não diminui ou aumenta ou exime um determinado lugar na face da terra em que o pecado esteja, que ele é cometido e que ele vai ser tratado de uma forma diferente. Não, o pecado ele é universal, quer dizer, a linguagem do pecado é o mesmo em cada continente, vamos dizer, em cada canto. Aí você vai dizer, mas o mundo é um globo. Alguns estão dizendo até que a Terra é plana, né? Vamos colocar o mundo como um globo. Aí dizer os quatro cantos dentro de uma figura geométrica que é medida por diâmetro é difícil. Mas vamos colocar aí os norte, sul, leste, oeste, vamos pôr os quadrantes, né? Vamos desenhar um plano aí e pôr os quadrantes no planeta. Em qualquer quadrante do planeta Terra que você for, o pecado ele é pecado e Deus ele vai agir, ele vai corrigir, ele vai tratar da mesma maneira que ele trata em todos os lugares. Então vejam bem, o que é pecado aqui é pecado em qualquer lugar do planeta Terra. Em qualquer lugar do planeta Terra. Então vejam bem, o pecado primeiro ele é universal. E Paulo diz que
todos pecaram. Quer dizer que todos os seres humanos que nasceram no passado, que nascem hoje, que nascerão no futuro, nascem pecadores e também acumularão sobre si os seus próprios pecados. Então o pecado ele continua sendo uma doença não transmissível, porém, ele vai acompanhar todos os seres humanos na face da terra. Nós precisamos tomar cuidado com quanto ao pecado. Não existe um ser humano sequer, excetuando Jesus Cristo, nascido de mulher sem a semente do homem, né? Todos conhecem o nascimento, a concepção virginal de Cristo, né? Miraculosamente concebido pelo Espírito Santo, uma das doutrinas mais bonitas da Bíblia, e nós prestamos atenção nisso. Então, todos os seres humanos pecados, né? De mamando a caducando, todos pecaram. Aí você me pergunta, mas uma criança, ela já nasce, veja que ela tem o período da inocência, né? Depois ela vai ter o período da consciência em que seus pecados lhe serão começar a ser imputados, as suas falhas, os seus pecados, as suas transgressões. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Moisés, quando Noé vai falar com Deus, lá no capítulo, se não me engano, no capítulo 6 ou 8 do Gênesis, Deus diz para Noé, quando o homem se rebela, ele diz, o homem é mau, o coração do homem é mau desde a sua meninice, né? Desde a mais tenra idade. Então, todos pecaram. Não existe um ser humano sequer, nascido de mulher, concebido com a semente do homem, que não tenha pecado. Todos pecaram, né? Existe aí algumas doutrinas equivocadas, algumas exegeses ou exegeses equivocadas que não imputam o pecado a uma determinada pessoa, algumas pessoas, né, que existiram na Terra, porém não é isso, não é este o ensino sistematizado e também doutrinário da Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram. Isso quer dizer que eu, você, nós, nossos pais, nossos antepassados, em qualquer quadrante do planeta Terra, todos nasceram em pecado. De Adão para cá, todos nasceram debaixo do pecado. Então não há um justo sequer, não houve, não haverá, não há um justo sequer. Existem pessoas que serão, como nós veremos mais adiante, existem pessoas que serão justificadas no pecado. Então eu falei da universalidade do pecado. O pecado não é um privilégio só do Brasil. Todos os países, né, todos os mais de 8 bilhões de seres humanos que nós temos hoje sobre a face da terra já estão em pecado, já nascem em pecado e têm a consequência do seu pecado também diuturno, né? Todos pecaram. Então, não há um homem, uma mulher, não houve, não haverá um homem, uma mulher, um jovem que não venha a nascer debaixo, que não esteja debaixo desta situação de pecado. Segundo o salário, né? Na mesma carta, no capítulo 6, que Paulo escreve aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Uma coisa impressionante. Nós temos a morte aqui, vamos dividir, esse ensinamento bíblico em duas partes. Nós temos a morte física, quando o homem é separado, a carne é separada, lá o dicotomista ou tricotomista, nós não vamos entrar, quando o corpo é separado do espírito, da alma, do psique. Vamos colocar aqui duas partes. Né? O espírito volta a Deus, que Deus. O homem, o ser pensante, o racional, ele vai estar diante de Deus para prestar conta dos seus atos, e este invólucro, a carne, o corpo, ele volta para a terra, para o pó do qual ele foi formado. Esta é a primeira morte. A segunda morte, a mais preocupante, é a segunda separação, quando o homem é separado de Deus para sempre. Este é o salário, vamos dizer assim, do pecado. Não é porque todos vamos morrer, independente, a não ser aqueles que farão parte do arrebatamento da igreja. Né? Na segunda vinda de Cristo, nós vamos ver a separação do justo e do injusto no arrebatamento da igreja. Então a igreja será arrebatada, os mortos serão transformados, ressuscitados, 1 Tessalonicenses, se não me engano,
acho que capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do versículo 13 em diante, Paulo vai dizer para nós não nos desesperarmos como aqueles que não têm esperança. Se cremos que eles morreram com Cristo, cremos também que eles ressuscitarão. Vejam, os mortos primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. É aí que está. Porém, o perigo maior é a segunda morte. A primeira morte, a maioria dos seres humanos passarão por ela. Desde o início, todos os seres humanos, excetuando também dois, né, que um andava com Deus, Enoque, ele simplesmente desapareceu, e Elias, que foi arrebatado num carro de fogo. No demais, todos os seres humanos passaram pela experiência da morte, né? E a segunda morte é exponencialmente pior, vamos dizer assim. Por quê? Porque será a separação do homem e Deus. Esse é o momento de maior desespero. Quando separa o corpo da alma, nós vemos o desespero dos familiares, dos amigos, né? Principalmente dos cônjuges, né? Existe toda aquela... chora, quer ir junto, porque ele não eu, é uma infinidade de coisas. Porém, a segunda morte, ela é pior. Por que ela é pior? Porque ela é a separação da única fonte de vida, de amor, de paz, de esperança, que é Deus. Então, o salário do pecado é a morte. Muita gente está pecando achando assim, eu vou pecar e vou pedir perdão e fica tudo certo. Veja bem, a consequência, existem consequências, existem pagamentos, retribuições pelas nossas atitudes. E do pecado não é diferente. Podemos até receber, não estou dizendo que não há perdão para os nossos pecados, porém, nós precisamos tomar cuidado com as consequências. Existem pessoas que passaram, depois de cometerem pecados, eles passaram o resto de suas vidas sofrendo consequências por causa do pecado cometido, da transgressão, de errar, né, de ir contra os princípios de Deus. Nós temos aí grandes nomes, grandes vultos bíblicos que passaram a sua vida, o restante de suas vidas, depois do ato pecaminoso, eles sofreram consequências, né, devastadoras em quase todos os sentidos de suas vidas. Nós temos um exponente dessa ideia, que é muito conhecida, que chega ao ponto de orar a Deus e diz, olha, mas tem um porém, não retires de mim a alegria da salvação, restitui-me a alegria da salvação. Eu preciso desta alegria, eu preciso desta parte na minha vida, então, por favor, restitua, me perdoe, porque eu fui concebido em pecado. Davi reconhece. Poderíamos usar outros exemplos, mas o tempo não nos permite usarmos tantos exemplos bíblicos. Porém, o Salmo 51, um dos salmos mais bonitos da Bíblia, onde nós vemos um homem derramar toda a sua alma, o seu desespero e a sua esperança, o desespero por saber as consequências do pecado, a esperança em saber que aquele a quem ele estava confessando agora estava apto e também aberto para perdoá-lo e restituir a alegria e a presença, a alegria principalmente do Espírito Santo na sua vida. Então nós vemos que o salário do pecado é a morte. Então nós vimos a morte, a separação corpo e alma, e vimos a morte, separação Deus e o homem. É quando o homem será lançado na terceira parte dessa nossa prosa aqui, desta nossa conversa, que é o destino. Nós temos então a universalidade, nós temos as consequências, o pagamento, o salário do pecado, e nós temos o destino também que o pecado confere àqueles que procuram viver deliberadamente, transgredindo contra Deus, transgredindo em atos, palavras, pensamentos e assim sucessivamente. Qual é o destino? Qual é o destino? Qual é a última estação, vamos dizer, o ponto final do pecado? Ponto final nada mais é daquele nome que as pessoas têm medo de falar e outros têm medo só de ouvir. É o inferno. Infelizmente, o homem será conduzido. Veja bem, quando o Senhor está ensinando no Evangelho de Mateus, ele diz que o pastor das ovelhas ele vai chamar duas classes deste animal. Ele vai dizer à direita as ovelhas e os carneiros ou os bodes à esquerda. E ele vai dizer aos que estiverem à sua direita, vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuirei a herança que vos está preparado desde antes da fundação do mundo.
Então vejam bem, a herança das ovelhas, daqueles que resolveram combater, né? Como diz o hino, lutemos todos contra o mal. Eles tentaram, eles lutaram contra o mal, eles combateram contra o mal. Então estes estão destinados, ele diz, vinde a mim benditos, veja bem, bem-aventurados do meu Pai. E possuem um reino que vos está preparado. Veja, aqui ele chama de reino. Que reino é esse? É o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do seu amor, o reino da graça. Porém, aos que estiverem à esquerda, vamos dizer assim, ele vai dizer assim, apartai-vos, o primeiro grupo, vinde, o segundo, apartai-vos de mim, é a segunda morte, e agora ela vai ser concretizada, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, para quê? Para serem lançados no lago ou no inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Parece uma palavra dura, mas é uma justiça. É a justiça de Deus. Por que a justiça de Deus? Porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. E ele não pode ir contra a sua justiça. Ora, porque senão aqueles que lutaram confiando na justiça de Deus, eles vão dizer, então não valeu a pena eu ser justo, não valeu a pena eu procurar a justiça, me justificar ou praticar obras de justiça, porque se os injustos vão passar por isso aqui, por que eu gastei tanto tempo? Ora, Deus então tem que agir segundo a sua justiça, ele não pode ir contra a sua palavra. E o que ele disse aos da esquerda, aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Olha que coisa impressionante. Né? Alguns vão dizer que Deus predeterminou uma parte dos seres humanos para a condenação. Mas aqui ele diz que a condenação, o lago de fogo que arde como um lago de fogo e de enxofre, ele foi feito para quem? Para o diabo e seus anjos. Tá, vamos lá. Não vamos entrar agora nessa discussão. Mas o interessante aqui é que o destino que o pecado reserva aos seus adeptos é o quê? É o inferno, é o Sheol, é o Hades, são algumas denominações que a Bíblia dá a este lugar de tormento, onde o fogo não se apaga. Há uma alusão à porta do monturo, né, onde são lançados os dejetos. No tempo bíblico havia a porta do monturo, então os dejetos todos, tudo que era para ser jogado fora, era jogado ali, e todo mundo sabe hoje que num determinado período aquele lixo começa a produzir um gás, né? E esse gás, se ele acender, se pegar fogo, ele vai demorar anos, talvez ele nunca apague. Por quê? Porque a produção de gás pelo lixo, ele vai fazer o quê? Com que aquele fogo não se extingua, não se apague, não termine. Essa é a ideia do inferno. Porém, o que mantém a chama acesa do inferno são os pecados. Então vejam bem, o destino da pessoa que procura viver deliberadamente em pecado é o inferno. Não tem outra saída, não tem purgatório, não tem nenhum outro lugar que o homem possa ser conduzido, que o homem possa ser colocado, né? Que o homem não há outro destino para o homem que comete o pecado a não ser a condenação eterna. Se ela diz eterna, quer dizer que não há nenhuma chance, não existe meios de tirar o homem do inferno. Não tem. A não ser em vida. Por quê? Na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo de número 27, diz assim, que após a morte segue-se o juízo. Quer dizer, o homem fechou os olhos aqui na terra, ele automaticamente, ele já sabe, ele já está julgado. A vida dele aqui, terrenal, a sua conduta, a sua moral, a sua cosmovisão, a sua moral, a sua ética, o seu modo de viver aqui, se não foi cristão, ele já sabe, fechar os olhos, esse homem ele já sabe qual vai ser o seu destino,
E não há momentos. Existe um momento, sim, que é o que nós vamos falar aqui. Então, eu falei sobre a universalidade do pecado, quer dizer, onde você for, onde o ferro vai, o ferrugem vai atrás. Eu falei sobre as consequências do pecado, o salário do pecado. Paulo diz que é a morte. Porém, no complemento desse versículo, 23 do capítulo 6 da carta escrita aos Romanos, ele diz o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja, a contraposição de Deus ao pecado e ao inferno, a condenação é a vida eterna. A condenação eterna é a vida eterna. E essa vida eterna eu encontro em quem? Em Pedro, em Paulo, em João, em Tiago, no Maurício? Não, eu vou encontrar em Jesus Cristo. E eu coloquei aqui que o único remédio, que a única solução, o que pode me tirar desta condição, né, da universalidade do pecado, do salário do pecado, do destino do pecado, é a oferta de paz que Deus faz. Veja que essa oferta não parte do homem para Deus. Não há um arrependimento do homem, não há uma preocupação do homem, porém há uma preocupação de Deus. Então Deus oferece um sacrifício, ele oferece um sacrifício. João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este Cordeiro de Deus? É Jesus Cristo de Nazaré. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Não há uma outra forma, nem denominação, nem igreja, nem homem, nem mulher, nem ninguém que possa fazer expiação pelos nossos pecados, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. No capítulo 4 do livro de Atos, no versículo 12, está escrito que nenhum outro nome há, porque nenhum outro nome é dado entre os céus e a terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Através do que? Através da sua morte expiatória, do seu sacrifício vicário, da sua morte substitutiva. O Senhor tomou a nossa cruz, tomou os nossos cravos, tomou a nossa coroa de espinho, tudo aquilo que era para nós, pecadores, o justo tomou sobre si. Ele morreu a minha morte para eu viver a vida dele, para que eu viva a sua vida. Por isso Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então vejam bem, é um dom gratuito. Você pode sair, você pode fugir, escapar do pecado mediante a expiação, este presente, este dom que Deus nos dá, que é Jesus Cristo de Nazaré, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário para nós. O único ser humano que não pecou, não peca, não pecará para toda a eternidade. Por quê? Jesus nasce numa manjedoura, ele é gerado sem pecados, porque a sua concepção não tem a participação do homem, não tem a participação de José. Todo cristão conhece essa história. Essa história, antigamente havia uma definição, né? História com H, história. História com E seria contos de fada, história de carochinha, isso hoje parece que não existe mais. Mas nós mais velhos continuamos usando essa definição. Isso é história com H, é realidade, é fato. É fato. Jesus Cristo foi concebido sem pecado, ele nasceu sem pecado numa manjedoura, ele viveu uma vida sem pecado, foi tentado em todas as coisas, assim como nós somos, mas sem pecado, e ele entrega a sua vida, porque o salário do pecado é a morte. Como Jesus não peca, ele não pode morrer, ele é Deus. Então ele entrega a sua vida, ele doa, ele dá, ele diz: eu vou entregar a minha vida para depois reavê-la. 3 dias depois, Jesus Cristo ressuscita. Então ele volta, ele está ele entregou a sua vida. Veja bem, ele entrega a sua vida, porque senão ele estaria lá até hoje. Ele entrega a sua vida e a toma de volta. Nós vamos ver aí nos 3 dias, Jesus Cristo trabalhando até o 3º dia, onde se apresenta a Maria e as outras mulheres no horto, ali onde ele foi sepultado, no sepulcro, né? E o medo de errar o nome, né? No sepulcro de José de Arimateia, quase que eu ia confundindo com o outro, com José de Arimateia, e ele deixa do jeito que estava, limpinho, ele
simplesmente ficou ali alguns minutos, algumas horas, vamos dizer assim, e depois ele simplesmente, quando os discípulos chegam, os lençóis estão dobrados, tudo bonitinho, não foi uma coisa desesperada, ele deixou tudo em ordem, saiu, foi fazer a sua parte. A Bíblia diz que ele pregou aos que estavam em cativeiro, ele foi aos que aguardaram a justiça, né, e ele prega aos espíritos em prisão. Então vejam bem, depois ao terceiro dia ele aparece a Maria e as outras mulheres. Então vejam bem, o sangue de Jesus Cristo, ele é o perdão para os nossos pecados. Não existe outra forma, outra fórmula. Ah, não, se você vier para a nossa igreja, não é só aceitar Jesus, mas você tem que congregar conosco. Não existe placa denominacional que possa contribuir com o sangue de Jesus. Alguns estão dizendo que a Bíblia é insuficiente, mas uma das suas definições é que ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável e ela é, como eu acabei de dizer e já esqueci, também ela é suficiente para as nossas vidas. Assim como Cristo é suficiente, assim como o sangue de Jesus Cristo é suficiente, a palavra de Deus ela é suficiente. Ela não precisa de alteração, de mudança, de contextualização. Ela foi escrita e foi fechado o cânon aí cerca de, mais ou menos, vamos chutar, cerca de 100 anos depois, né, vamos dizer, no ano 100, 95, por ali, o cânon é fechado e o que nos era revelado já foi. Não há uma nova revelação, uma nova definição, não há um novo cânon, não há nada disso. Ela foi selada ali para que nós tivéssemos o norte das nossas vidas, né? Norteemos a nossa vida pela palavra de Deus. Ela é o nosso único livro. É o nosso único livro de regras, de fé e de prática. Quer dizer, toda a nossa ética, a nossa moral, a nossa cosmovisão tem que ser cristã. E através de que livro? Através da Bíblia Sagrada. Precisamos tomar sempre cuidado disso. Então, o único homem que pisou, vamos dizer, como homem ele pisou, nesta terra, sem pecado, foi Jesus Cristo de Nazaré. O restante, todos pecaram e destituídos e carecem da glória de Deus. Tá bem? Eu não sei há quanto tempo eu estou falando, então eu vou pedir a solicitação para que nós encerremos esta gravação, tá bem? Mas tome sempre cuidado ao errar o alvo, tá bem? Então não há para onde ir, porque o pecado é universal.